no capítulo 22 do Evangelho de Lucas. É uma passagem relacionada à Santa Ceia. Nós já meditamos sobre o cálice, já meditamos sobre o corpo, já meditamos no início do capítulo 22, quando Satanás entrou em Judas e ele começou a se preparar para trair Jesus. E agora nós estamos no versículo 21, 22 e 23. Eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia em Lucas 22 e os versículos 21, 22 e 23. Eu estava estudando, pensando, orando, e me veio um tema que eu gostaria de meditar com você nessa noite. Se você estiver com lápis e caneta e quiser anotar, o tema é: a missão é superior à traição. A missão é superior à traição. Esse tema me falou muito forte ao coração. Eu gostaria de compartilhar com você. Vamos ler Lucas 22, a partir do versículo 21, 22 e 23, que diz assim: Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Então nós temos aqui: Deus abençoa a tua palavra, abre a porta, Senhor, fale conosco, manifesta a tua graça, Senhor, em cada um de nós, pelo poder da tua palavra que é viva e eficaz. Então nós temos aqui, após Jesus celebrar com eles a ceia, a primeira ceia, porque até então eles celebravam a Páscoa, a Páscoa judaica, e logo após ele disse que desejou comer com eles a última Páscoa e, consequentemente, estava inaugurando a igreja, estava inaugurando esse mandamento, essa substituição, pode-se dizer assim, substituindo a Páscoa judaica pela ceia do Senhor. E aí tem toda a explicação em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, Paulo escrevendo, dando toda a explicação sobre o cálice, sobre o pão, sobre o significado da ceia. Mas é interessante que ele termina essa parte, esses parágrafos aqui, esses versículos falando de comunhão, de fraternidade, de estar junto, de partir do pão. A irmã Maria Francileide chegou, a paz do Senhor. E ele vai tratando dessas questões até o versículo 20, e de repente ele vira para os seus discípulos e ele traz essa palavra como se fosse um balde de água fria. E ele diz, na linguagem de hoje, para ajudar a irmã Maria Francileide, ele diz: mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa. Há um traidor no meio de vocês. Os 12 discípulos estavam ali. Eles haviam comido pão, haviam bebido o fruto, o vinho. Eles tinham comido a Páscoa, tinham feito uma festa, uma celebração. E no finalzinho Jesus vira para eles e diz: o traidor está aqui sentado comigo à mesa. E aí ele continua dizendo no versículo 22, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Da maneira como Deus já resolveu, como já está determinado. Mas ai daquele, aí está subentendido, mas ai daquele homem que está traindo
o Filho do Homem. Ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Nós sabemos agora que ele estava se referindo a Judas Iscariotes, e ele faz menção lá nos versículos iniciais, versículo 3 do capítulo 22, ele fala que Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. E aí aqui ele fala, ai daquele que está traindo o Filho do Homem. E no versículo 23, diz o texto na linguagem de hoje, então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. E o que me chama a atenção aqui, que em nenhum momento desses 3 versículos a gente vê Jesus com dor na alma, no sentido de desanimar, no sentido de estar jogando na cara, no sentido de estar criticando. Não, ele diz, o traidor está aqui, tem um traidor. Era um fato, era uma constatação que ele estava apresentando aos seus discípulos. Olha, um de vocês 12. Talvez João pensou, mas mestre, será que sou justamente eu que inclino a minha cabeça no seu ombro? Talvez Pedro, mais afoito, talvez ele falou, mestre, que isso? Eu mato e morro pelo Senhor. E cada um talvez começou a se questionar, mas Jesus nesse momento não dá trela para ninguém. E no versículo diz, ele faz outra constatação, que o Filho do Homem, que era ele mesmo, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem vai morrer, porque isso já está determinado por Deus, isso é a minha missão, eu vim à terra para isso, para morrer na cruz, eu vou morrer, isso é um fato, Jesus morreu, ainda que depois, ao 3º dia, ele ressuscitou dos mortos, mas aqui, e depois ele vai tratar dessa questão, mas aqui ele diz, o Filho do Homem vai morrer, e isso já está resolvido, não tem mudança, isso é uma missão. Mas aí o final do versículo 22 ele diz, mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Outro fato, outra constatação, ai daquele que está traindo o Filho do Homem. E aqui nos chama a atenção, no versículo 23, então, que os apóstolos, em vez de se preocuparem, por exemplo, por que Deus tinha resolvido, em vez deles se preocuparem por que o Senhor tem que morrer, em vez deles se preocuparem com a missão de Jesus, tentar entender a missão de Jesus, eles, no versículo 23, como crianças mimadas, como escolares, como pessoas imaturas, o versículo 23 diz, então eles começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Mas é interessante que Jesus não disse quem era, Jesus não apontou, Jesus não recriminou, ele simplesmente lamentou, ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Mas eles não, eles começaram. Imagine alguém perguntando, pastor Fernando, é você que vai trair? Rapaz, você está com Jesus, nós estamos juntos, é você? Será que sou eu? E eles começaram ali essa discussão. E aí eu quero pensar com você esse tema, a missão é superior à traição. Traição, meu irmão e minha irmã, é a coisa mais comum que existe no mundo. Você pode até pensar, mas eu nem sou casado, como é que eu fui traído? Traição não é só entre um marido e uma esposa, entre uma esposa e um marido. Há traições de filhos para pais. Inclusive nós conhecemos
uma certa determinada irmã do cerco de oração, que ela está arrasada, ela está triste, quase à morte, porque ela se sentiu traída pelos próprios filhos. Quantos patrões que não traem seus empregados, quantos empregados que não traem os seus patrões, quantos obreiros que não traem seus ministérios, não traem suas igrejas, seus superiores, quantos ministros, né, não traem o presidente da república. E assim nós vamos vendo. Então, a partir do momento que você nasce e começa a crescer, acredita-se que a partir dos 4, 5 anos de idade, você já está na linha de frente da traição. Alguém vai te trair, e às vezes até você mesmo vai se trair, às vezes você mesmo vai se boicotar. Por que eu estou tratando com esse tema? Nós acompanhamos na mídia uma pessoa muito famosa, de 85 anos, que desistiu da vida. Já estava teoricamente caminhando para o final. Se ela tivesse mais uns 10, 15 anos, ou até mesmo 20, não justificaria essa pessoa se trair, tirar a própria vida, desistir de viver. E ao contrário, antes de vir para cá, nós vimos uma pastora conhecida, muito famosa, que estava muito doente, e estavam os crentes comemorando, dando glória a Deus, porque ela já estava saindo do hospital, ela já havia se recuperado. Então ela não desistiu, ela não se traiu. E por que eu estou dizendo que a missão é superior à traição? Porque num primeiro momento, quando a gente olha para esse texto, a gente enxerga muito pouco. Se a gente não orar, não pedir a Deus a revelação, a gente fica, puxa vida, mas tinha um traidor, havia um Judas ali no meio, e esse Judas acabou ganhando fama mundial, nós falamos dele até hoje. Mas o Filho do Homem vai morrer. Mas e o que isso tem a ver comigo e tem a ver com você? O que é a traição na minha vida e na sua vida? Eu quero que hoje você mude um pouco a sua perspectiva. A traição é quando você tem os obstáculos, é quando você tem as barreiras. Jesus, ele tinha várias barreiras: escribas e fariseus, os sacerdotes, os herodianos. Ele tinha o próprio diabo no capítulo 4 de Mateus, que levou ele ao pináculo do templo, queria fazer ele desistir. Foi aqueles 40 dias de tentação no deserto, depois foi aquela luta para ele ensinar. Então, durante a vida de Jesus aqui na terra, lá na Galileia, ele teve várias traições, ele teve várias barreiras, mas há uma coisa: ele nunca perdeu de vista a missão. Ele sabia por que ele tinha vindo. Deus, o Pai, o enviara. Ele foi formado no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo. A este mundo, e João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa era a missão de Jesus, era vir a este mundo para morrer no nosso lugar. Mas ele teve várias traições, vários obstáculos, várias dificuldades, mas ele não desistiu. Veja que nós lemos o versículo 21, 22 e 23 aqui de Lucas, capítulo 22, e a gente olha uma perspectiva. O traidor é um fato, está aqui. Nós olhamos, o Filho do Homem vai morrer, ele vai para a cruz, porque é a missão. Ai daquele que trai o Filho do Homem. E os apóstolos naquele frenesi. Mas você não vê Jesus perdendo em nenhum momento aqui
perdendo a linha, perdendo o foco. Ele falou: olha, tem um traidor, eu lamento por ele se entregou, ele não superou a barreira, ele está pronto para me trair. Na verdade, no início do capítulo diz que ele já tinha sido dominado pelo diabo. E Jesus então está ali olhando os apóstolos, discutindo quem seria o traidor, mas ele sabia qual era a sua missão. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Primeiro, saiba qual é a sua missão. Quantas pessoas, pastor Fernando, que o sonho delas é entrar para a polícia militar, é ser um oficial. Outros o sonho é fazer obra social. Outros têm um sonho, a missão: não, eu nasci para ser pastor, eu quero tomar conta de rebanhos, de pessoas. Outros, o sonho é ser médico: não, eu quero salvar vidas. Cada pessoa ao longo da vida vai descobrindo a sua missão, e eu e você não podemos perder de vista qual é a nossa missão. Descubra qual é a sua missão, para o que você foi chamado, para o que você nasceu. Você precisa saber a sua missão, e quando você souber qual é a sua missão, e eu espero em Deus que você já saiba, porque eu tenho uma notícia para você: vai haver barreiras, vai haver traições, vai haver problemas, vai haver traidores, vai haver pessoas que vai falar: olha, vai dar certo, olha, você não vai conseguir, olha, isso é muito difícil, olha, isso é impossível. Vão aparecer diversas barreiras, que são as traições, sejam de pessoas, sejam de instituições, sejam de situações que vão tentar impedir você de cumprir a sua missão. Mas olha, não desista, você tem que sobreviver às traições. Você não pode deixar que nenhum traidor, que nenhuma traição tire os seus olhos da sua missão. A sua missão é muito maior. Tem um traidor aqui, tem uma traidora ali, tem uma barreira aqui, tem um problema ali, tem uma dificuldade, mas você não perca os olhos da sua missão, não perca o foco da sua missão. Jesus olhou ali, tinha um traidor. Jesus olhou que os discípulos, nem eles sabiam quem era, talvez o próprio Judas, e numa outra passagem isso se confirma, porque Judas falou: Senhor, sou eu. Aí Jesus foi obrigado a ser politicamente correto, e ele disse: você está dizendo. E nem nesse momento Jesus acusou, apontou o dedo, falou: rapaz, você me entregou, você vai fazer isso mesmo? Não, Jesus não fez nada. Jesus deixou o livre-arbítrio de Judas falar mais alto. Era Judas que tinha que decidir não dar lugar ao diabo. Ele tinha que decidir voltar atrás, ele tinha que se arrepender, ele tinha que desistir, porque Judas não nasceu para aquilo, ao contrário do que algumas pessoas acreditam. Não, Judas já foi preparado por Deus para trair Jesus. Não, em nenhuma parte da Bíblia nós achamos base para isso, mas Jesus, ele veio com uma missão, e a missão de Jesus era superior à traição de Judas. Portanto, meu amigo, meu irmão, olhe, foque na sua missão, olhe para o alvo, olhe para Jesus. Não tire os olhos da cruz, não tire os olhos da palavra de Deus. Não desista da sua missão, não se contamine pelas traições do caminho, seja de homens, seja de instituições, seja de situações ou problemas. A missão, a sua missão é superior
a traição. Não se venda, não se renda, não desanime, seja o diabo te tentando, seja homem, sejam pessoas usadas pelo diabo. Agora nesse momento é um momento propício para o inferno conspirar contra mim, contra você, mas como a Sara Dias acabou de cantar, eu e você, nós vamos sobreviver. A Sara Farias, né? Nós vamos sobreviver. Quando nós chegarmos lá na frente, nós vamos olhar para trás e vamos falar: nós sobrevivemos. Foram dias difíceis, dias de quarentena, dias fechado no apartamento, dias de rodízio massacrante, dias sem igreja para congregar, mas você vai falar: eu sobrevivi, a minha missão está diante de mim. Coloque aí agora, por favor: a minha missão é superior à traição. Eu não sei qual é a traição, qual é a barreira, qual é a dificuldade que você está enfrentando para te atrapalhar na sua jornada, no seu sonho, no seu objetivo, na sua missão, mas você precisa acreditar: a minha missão é superior à traição, seja ela qual for. Escreva aí, irmão, interaja conosco: a minha missão é maior. Se você achar que o tema é muito grande, coloca aí: a minha missão é maior. Deus vai fazer coisas maiores. A minha missão é muito maior do que aquele traíra, do que aquela traíra, do que aquilo que me fizeram, tentaram puxar o meu tapete, mas você diga: a minha missão é maior. Eu estou caminhando para uma missão, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco. Deus está comigo, Deus me sustenta e eu vou conseguir realizar a minha missão. Aquilo que Deus deu para você fazer, não é para eu fazer, não é para o pastor Fernando fazer. Cada um tem a sua missão. Descubra qual é a sua e coloque isso bem grande no seu pensamento. Se quiser, escreva na geladeira da sua casa: a minha missão é maior. Quando você se deparar com barreira, com tentação, com dificuldade, olhe para a missão, não olhe para baixo, olhe para a missão. A missão está em cima. A missão, entre aspas, ela é utópica. A missão é um sonho. A missão é o exercício da fé. A sua missão é maior do que qualquer traição, do que qualquer barreira. Guarde essa palavra e profetize: a minha missão é maior. Jesus, ele olhou para aquela situação, ele constatou, falou: tem um traidor aqui. Talvez ele falou isso com um coração pesado. Eu lamento profundamente, mas eu tenho que falar para vocês que há um traidor aqui. Mas olha, a minha missão, o Filho do Homem, ele vai morrer. Deus na eternidade, ele qual é o traidor. O que importa é: eu estou de olho na minha missão, eu vou cumprir a minha missão, porque a minha missão é superior a qualquer traição. Portanto, eu te convido nessa noite: tire o olho do traidor, tire o olho da traição, tire o olho da barreira, do problema, daquilo que está querendo te atrapalhar, e se firme em Jesus de Nazaré e foque na sua missão, e você será abençoado, a sua vida será transformada. Quem tem uma missão não perde tempo com traição. Ah, mas você não sabe, meu marido, a minha esposa, o meu amigo que eu mais gostava, o meu colega de infância. Irmão, se acostume com traição e com traidores. Você sempre terá um na sua vida. Eu sempre terei um na minha vida. Aqui na vida de Jesus foi Judas nesse momento, depois foi Pedro. E quantos crentes não traíram a Jesus ao longo da sua vida? Quantas vezes eu e você, nós caímos, nós falhamos com Deus, mas ele veio com todo amor e carinho, ele pegou na nossa mão e ele falou: olha, eu te perdoo, olha, eu estou com você, você não vai afundar. Por isso, meu irmão, não tire o olho da sua missão. Então, ponto 1,
Descubra qual é a sua missão. Ponto 2, saiba que a sua missão é superior a qualquer traição. E aqui nós deixamos bem claro que a traição não é apenas conjugal, mas é qualquer espécie de barreira, de impedimento, seja demoníaco, seja de pessoas, seja das trevas. Tudo isso é traição. Por quê? Porque é alguém tentando te parar, mas você não vai parar. A sua missão vai te levar a caminhar e você será um vitorioso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. A missão é superior à traição. Um abraço apertado e que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.